Hoje eu vou te contar duas causas que podem estar causando, talvez, a sua depressão. São duas causas de depressão clássicas no mundo da saúde mental. Então fica comigo, vamos até o final desse vídeo e depois você vai comentar para mim se você já sabia dessas duas causas, se você já tinha ouvido falar ou até se você sente identificação com uma delas. Eu sou Sheila Molchansky, eu sou psicóloga clínica há mais de 20 anos e venho impactando milhares de pacientes e atletas de alta performance mundo afora. E aqui é o meu canal do YouTube, onde eu venho trazer uma psicologia atual, muito tranquila, sem muitas linguagens rebuscadas, para que a psicologia chegue até vocês. Para que vocês possam usar esses conteúdos de forma que eles voltem em forma de autoconhecimento, de entendimento, sair da ignorância, entrar para o mundo com um pezinho na ciência. Não precisa ser tão pesado, mas precisa ser científico. Então hoje eu vim falar dessas duas causas de depressão que poucas pessoas conhecem, mas são muito impactantes em termos de medicação, em termos de conteúdo que vai ser desenvolvido, por exemplo, dentro de uma terapia. Então vamos lá, vamos começar aqui a conversar, mas já deixa o seu curtir e aproveita para você se inscrever, porque toda terça e quinta tem vídeos novos aqui no canal para você. Então vamos lá. Gente, nós temos basicamente duas causas de depressão. A primeira causa, ela é endógena. O que é uma causa endógena? Ela é uma causa que vem de dentro do organismo. Endo é de dentro. Então ela é uma causa interna, são fatores, por exemplo, hereditários, congênitos, coisas que vieram de dentro do organismo e que vão gerar impacto na gente, na nossa vida, na nossa saúde mental. Por exemplo, o que é que a gente tem como fatores endógenos ou causas endógenas? A gente tem, por exemplo, um familiar de primeiro grau com depressão. Então, você pode falar assim para mim, Sheila, a minha mãe tem depressão, meu pai tem depressão. Primeiro grau de parentesco. Se você já tem um parente, pai ou mãe, que tem depressão, e provavelmente você tem uma grande chance de desenvolver o quadro. Tá? Infelizmente, a contabilidade da depressão ela é bem assim. Ah, mas significa que eu vou ter? Eu tenho pai e mãe com depressão, eu vou ter? Não. Significa que você tem alta propensão hereditária ou genética a desenvolver uma depressão. De que tipo? Olha lá, a gente começou a falar do tipo endógeno, mas não significa que vai desenvolver. Então, por exemplo, quando eu, nos atendimentos, nas anamneses, nas entrevistas com os meus pacientes, eu já detecto que o pai ou a mãe tem, depressão, eu já me liga um sinal de alerta aqui, porque se o paciente estiver trazendo queixas compatíveis com uma depressão atual ou com um humor mais deprimido atualmente, eu já começo a entender que existe uma possibilidade de uma depressão endógena tá acontecendo aí. E aí eu vou muito mais a fundo entendendo desde quando, quais são os episódios que vieram na infância, como veio acontecendo, a partir da adolescência, mudança hormonal, perdas, lutos, mudanças de transição de trabalho, enfim. Eu vou entrando em todas essas searas para tentar ter certeza de que nós não temos uma depressão endógena acontecendo aí. Percebe? Então tem todo um raciocínio clínico, um desenho que é feito durante os atendimentos com essa preocupação de checagem, certo? E isso às vezes leva 1, 2, 3 encontros. Não necessariamente eu consigo fazer isso numa primeira entrevista, tá? Então, vamos lá, vamos um pouco mais a fundo disso daqui. Então, ter chances de desenvolver o quadro, tendo pai ou mãe com depressão, não significa que vai desenvolver, mas pode desenvolver. Tá bom? Existem fatores que podem desencadear isso, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Se você já está assistindo, você já está curtindo, dá o seu curtir aí e já começa a comentar comigo o que está fazendo sentido para você, tá bom? Existem fatores, olha os outros fatores endógenos aqui, muita gente não conhece. Fatores hormonais podem disparar um quadro depressivo, fator endógeno, de dentro do organismo. Eu mesma, anos atrás, eu tive uma alteração hormonal muito forte, muito importante na minha tireoide, tá? O que começou a acontecer comigo?
Gente, eu comecei a chorar debaixo do chuveiro. Eu que dou risada de qualquer coisa, quando ela for no chão, eu dou risada. Eu não achava a menor graça. Eu comecei a ficar irritada além do normal, né? Então, eu comecei a achar muito estranho, e fora a alteração do sono que eu comecei a ter. Comecei a achar muito estranho, muito esquisito. E aí eu fui atrás de fazer meus exames hormonais. Tava lá o resultado, deu uma alteração importante de tireoide. E aí eu comecei a fazer reposição desse hormônio tiroidiano e eu melhorei incrivelmente. Mas olha lá, poderia ter disparado uma questão muito pior na minha vida, tá? Então, hormonais são muito importantes de serem checados. Fatores nutricionais, gente, vocês não fazem ideia, mas fatores nutricionais podem alterar sim o nosso humor, podem levar a uma depressão endógena. Vou contar como. Olha só, flora bacteriana do nosso organismo, ela interfere muito, muito no quê? Na produção de neurotransmissores. E os neurotransmissores estão completamente ligados ao humor, à depressão, como por exemplo, a serotonina. Quem já sabia dessa informação? Tá lá na flora bacteriana, lá que está no nosso intestino. Gente, aquela história de que intestino é o nosso segundo cérebro é a pura verdade. Nós temos que ter uma alimentação muito equilibrada, muito regrada, muito jóia, para que o nosso intestino consiga absorver todos os nutrientes, que eu tenho certeza que você aí tenta fazer o seu melhor. Mas se não tiver muito em ordem a flora, não adianta você comer tudo do bom e do melhor, porque não vai absorver. E aí, o que pode acontecer? O teu neurotransmissor, a tua serotonina, pode não estar sendo absorvida, pode não estar chegando lá no cérebro com a qualidade, com a quantidade que deveria. Pá, cai o seu humor. Olha como é muito interessante. 80 a 90% dessa substância, ela é produzida no intestino. Gente, comenta comigo se você já sabia dessa informação sobre o neurotransmissor, a serotonina, lá na flora bacteriana. Então, gente, pessoas com depressão endógena tendem a se sentir melhor no período da tarde e no verão. Esse é um outro dado. Pessoas com depressão endógena tendem a se sentir melhor no período da tarde e no verão. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitos pacientes que se queixam para mim: nossa, eu tenho me sentido tão mal no final da tarde, olha, dá 4, 5, 6 horas, tô péssimo. Isso já é também um outro sinal de alerta para mim de que pode não ser uma depressão endógena, pode ser uma depressão exógena, segundo fator de depressão, desencadeante de depressão aqui. Falamos do primeiro, fatores endógenos, hereditários, internos, hormonais, nutricionais, né? E agora nós vamos falar sobre os fatores exógenos. Fatores exógenos, desencadeantes de depressão. Prestem muita atenção nesses fatores, gente. Mais conhecidos como depressão situacional ou psicogênica, ou depressão reativa, ou depressão situacional, ou até mais antigamente se chamava de depressão neurótica. Muitas experiências traumatizantes. Lembra que eu estava falando da causa exógena? Exógena é tudo que está fora. Exo, fora, tá? Então, situações traumatizantes, vamos lá. Assédio sexual, morte de um ente querido, né, o luto, um divórcio, uma separação, uma exposição à violência, uma situação, por exemplo, uma questão de uma enchente, pessoas que perdem a casa, essas coisas que a gente tem visto cada vez mais, infelizmente, acontecer, são fatores traumatizantes altamente impactantes para a saúde mental de qualquer pessoa. Esse fator exógeno pode ser um fator desencadeante de um episódio de depressão, tá? Então a depressão exógena, ela não é causada pela fisiologia, ela não é causada por uma alteração hormonal, como eu falei, nutricional, não é causada por um fator hereditário, ela é causada por um fator externo, tá? Pelas circunstâncias da vida, tá? E aí ela pode não responder a alguns tipos de antidepressivos que funcionam super bem para aquela primeira que eu te falei, que era da depressão endógena, tá? Então, o que a gente costuma ver na literatura e costuma ver na prática? Que o paciente que tem a depressão exógena, que aconteceu por causa de um fator desencadeante, ele costuma responder um pouco mais rápido à terapia. Às vezes até não precisa tanto da medicação. Mas aquele paciente que tem a depressão endógena, por exemplo, do fator hereditário que eu te falei,
ele meio que necessariamente ele precisa da medicação. Sheila, mas é 100%? Não é 100%, mas é uma grande porcentagem que realmente precisa da medicação, tá? Ah, mas o fator exógeno, quem tem uma depressão exógena não precisa de antidepressivo? Não precisa de medicação? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que comumente tende a não precisar, tá? Então, isso é o psiquiatra que tem que avaliar essa questão da necessidade da medicação, tá? Mas é muito importante que vocês entendam esses dois fatores, principalmente porque os tratamentos costumam ser um pouquinho diferentes, o correr do tratamento também, o tempo de tratamento também costuma ser um pouquinho diferente, e aí é um alerta muito importante que eu preciso dar para vocês, tá? Fica comigo aqui até o final, ouça esse alerta aqui. Qual é o alerta? Tem gente que fala assim pra mim, não meus pacientes, tá? Graças a Deus meus pacientes não, são muito bem orientados. Mas tem gente, às vezes amigos de amigos, né, em situações sociais, fala assim, ah, eu peguei a fluoxetina da minha mãe e eu tomei, né? Eu peguei a sertralina de não sei quem e eu tomei. E, gente, isso é um perigo, tá? Por quê? Porque a medicação ela é posicionada de acordo com a queixa do paciente, que o psiquiatra ouve, entende e prescreve. Então, às vezes o medicamento para uma pessoa funciona super bem, ok, mas para você não vai funcionar. E às vezes ele pode disparar sintomas que você não tinha, problemas que você não tinha e que passa a ter. Então, vem um alerta muito importante aqui. Cada um tome sua medicação, que é prescrita pelo seu médico, tá? Não faça esse embolamento de medicação, porque isso pode detonar outros fatores muito ruins na tua saúde mental. Tá? Então falamos hoje sobre as duas causas, falamos sobre esse alerta, eu espero que tenha contribuído um pouquinho para o autoconhecimento de vocês. Conhecimento é poder também de escolha e de decisão, principalmente no que se refere à saúde mental. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se foi útil para você, aproveita e encaminha para outras pessoas, dá o seu curtir, me segue que toda terça e quinta tem vídeos novos aqui no canal. Te espero no próximo. Obrigada!